o resultado final da corrida, né? Verstappen, esse é o resultado final antes das desclassificações. Obviamente, tanto Hamilton quanto Leclerc ali acabaram sendo desclassificados, mas de qualquer maneira, na hora da bandeirada, o resultado foi Verstappen, Hamilton apenas 2 segundos do Verstappen, Norris numa estratégia ali um pouco diferente, chegou a 10 segundos dos dois pilotos à sua frente. Na sequência, Carlos Sainz, Sérgio Pérez, que mais uma vez foi uma evolução muito modesta, né, do Sérgio Pérez na corrida do domingo, assim como aconteceu na corrida do sábado também. O Sérgio Pérez, assim, ele estava atrás do Carlos Sainz, não abria, quer dizer, não chegava, abria um pouquinho. Então, assim, um ritmo muito aquém, se comparando a um Verstappen que, de novo, ganhou a corrida mesmo com problema no seu carro. O Leclerc chegou na 6ª colocação e na Ferrari teve um momento ali um pouco tenso também, que foi o seguinte, o Leclerc optou por apenas uma parada. Quando eu digo Leclerc optou, o engenheiro com o Leclerc optaram por apenas uma parada e o Carlos Sainz, com o engenheiro dele, optou por 2 paradas, que acabou sendo uma coisa mais eficiente. E na parte final da corrida, o engenheiro do Leclerc falou assim, olha, deixa o Carlos Sainz ultrapassar, porque o Sainz estava chegando no Leclerc, numa estratégia diferente, então não queria uma disputa ali naquele momento da corrida. Só que o Leclerc, mesmo assim, queria disputar com o Carlos Sainz, porque na Ferrari, diferente da maioria das equipes, tem uma situação muito indefinida no campeonato entre os dois pilotos da mesma equipe. O Carlos Sainz e o Leclerc estão próximos no campeonato. Então, realmente, o Leclerc não queria entregar de graça a posição para o Carlos Sainz, acabou entregando, ficou chateado com isso, mas de qualquer maneira acabou chegando atrás do seu companheiro de equipe, e ele que estava aí numa fase de recuperação na pontuação em relação ao Carlos Sainz, com esse resultado acabou perdendo um pouquinho de pontuação para o seu companheiro, e vai ser interessante essa disputa entre esses dois pilotos até o final da prova. Desculpa, aqui a segunda página agora, aqui, Albon, que quase chegou na zona de pontuação, chegou na 11ª colocação. Sargent, na corrida, andou bem, né? Vocês podem ver, ele chegou muito próximo do Albon, apenas 1 segundo do Albon ao término da corrida. E logo atrás, Hülkenberg, Bottas, Zhou, Magnussen, Ricardo, Alonso, Piastri e Ocon. Esses últimos 3 que eu falei, Alonso, Piastri e Ocon, nem terminaram a corrida, não chegaram ao final da prova. E aqui agora para vocês, primeiro, o campeonato de construtores, né? Na tela, como vocês podem ver, a disputa muito interessante está ali entre Mercedes e Ferrari. A Mercedes já superou a Ferrari, né? Está 22 pontos à frente da Ferrari. E uma outra disputa aqui que agora já não está mais tão interessante assim, ou quer dizer, pode até vir a ficar interessante de novo, é o seguinte, a McLaren esse final de semana já superou a Aston Martin. E por que eu digo isso? Há umas 2 semanas atrás, teve uma declaração do Norris, né, dizendo que ele achava que a McLaren iria chegar na frente da Aston Martin no campeonato de construtores, e o Alonso disse a seguinte coisa, pô, o Norris está sendo otimista demais, ou seja, falou assim, baixa a bola aí que não é bem assim. Não passou 2, 3 etapas, isso já aconteceu. A McLaren, como vocês podem ver, já ali a 6 pontos à frente da Aston Martin, nesse momento cai para a 5ª colocação, e dali para trás, obviamente, Alpine, Williams, Alfa Romeo, Haas e Alfa Tauri na última colocação, a 2 pontos da penúltima, que é a Haas nesse momento. E no campeonato de pilotos, como vocês podem ver aqui, Max Verstappen com mais uma vitória, abre uma distância ainda maior em relação ao seu companheiro de equipe Sérgio Pérez, que com essa desclassificação do Hamilton, deu uma sorte muito grande, porque o Hamilton ficaria ali, eu nem fiz a conta, mas com uma diferença bem pequena em relação ao Sérgio Pérez, se não tivesse sido penalizado após o término da corrida, mas com a desclassificação dele, nesse momento ele está a 39 pontos do piloto mexicano. Na sequência, Alonso, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri e Lance Stroll ali na 11ª colocação. Então, pessoal, isso foi basicamente o que aconteceu esse final de semana. Já nesse final de semana que vem, Grande Prêmio do México. Essa é uma corrida que, obviamente, a torcida do Checo Pérez vai estar lá em peso, né? Como já boa parte dos torcedores do Grande Prêmio do Texas também já eram para o piloto mexicano, né? O Texas é um estado americano que tem uma população mexicana muito grande, mas, obviamente, já na semana que vem, no próprio México, no circuito mexicano, a torcida do Sérgio Pérez vai ser ainda maior. É um circuito com características completamente diferentes do circuito de Austin, principalmente no fato de não ser um circuito muito ondulado, é o circuito com a altitude mais alta do calendário da Fórmula 1, então com isso
a parte aerodinâmica e a parte dos motores também sofrem ali uma alteração muito grande, tanto que no Grande Prêmio do México as equipes usam o kit aerodinâmico do Grande Prêmio de Mônaco, que é com bastante asa, por mais que tenham longas retas e tudo, mas como o ar lá é um ar muito rarefeito, com baixa umidade e tudo, então você, mesmo com as asas grandes, você não tem um arrasto aerodinâmico muito grande. Então, realmente, é uma particularidade desse Grande Prêmio. Normalmente, as corridas lá são interessantes, porque tem uma reta muito grande, tem pontos de ultrapassagem, então vai ser interessante ver o que vai acontecer nesse final de semana no Grande Prêmio do México. Sérgio Pérez, num momento muito importante para tentar assegurar aí a segunda colocação no campeonato de pilotos. Hamilton vem a galope se aproximando dele, mesmo com essa desclassificação matematicamente, tem chances principalmente pelo fato que nas últimas corridas, sei lá, meia dúzia de corrida, todas elas o Hamilton vem sendo bem mais eficiente do que o Sérgio Pérez. Nessa última foi desclassificado, sorte do Pérez. Na anterior, bateu com o Russell na primeira curva, enquanto o Sérgio Pérez largava do boxe. Então o Sérgio Pérez, o santo dele está forte, está dando sorte, mas vamos ver se vai ser o suficiente para chegar no vice-campeonato nesse ano, coisa essa que ele não conseguiu assegurar no ano passado, que acabou sendo superado pelo Leclerc na última etapa.